Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos gravar a nossa aula número 58 da disciplina Língua Portuguesa, ok? Antes, então, pegue seu caderno, seu lápis e sua borracha para anotar a nossa aula, aquilo que você achar interessante, as suas dúvidas também, para você ter o seu caderno sempre organizado com o nosso conteúdo, ok? Hoje, então, nós vamos fazer uma leitura e uma interpretação. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre leitura e interpretação sobre uma história que se chama Pirilampo, ok? Os objetivos da nossa aula: inferir e ou localizar informações implícitas e explícitas nos textos lidos, ou seja, procurar, encontrar ali naquele texto informações que às vezes estão claras. Às vezes a gente tem que procurar um pouquinho mais, ler novamente para entender e então encontrar essas informações. Ler, contar e recontar histórias, ler textos de diferentes gêneros textuais e interpretar os textos lidos, ok? Então vamos lá. Leitura e interpretação. Pirilampo. Você já viu um pirilampo? Será que você já viu um pirilampo? Você sabe o que é um pirilampo? Você já ouviu essa palavra? Nessa aula, nós vamos ler uma história, e conhecer um pirilampo que estava triste e que precisou de uma ajudinha para se sentir melhor. Então, às vezes tem aqueles dias que a gente está, mais aborrecido, mais tristinho, e às vezes alguém ajuda a gente a se sentir melhor. E foi isso que aconteceu nessa história então. Então vamos conhecer, saber quem é esse pirilampo, o que ele é e também o que aconteceu que deixou ele triste, ok? Então vamos lá. O pirilampo que não queria voar. Um conto clássico, asiático, adaptado por Silvia Moral e ilustrado por Maite Mutuberria. Há muitos anos, na muito distante Tailândia, vivia uma família de pirilampos. A sua casa era num tronco de uma árvore muito antiga. E aí, olhando essa primeira imagem aqui da nossa história, vocês já conseguem ver o que é um pirilampo? Todas as noites, os pirilampos saíam da sua árvore para iluminar o céu. Pareciam estrelas que não paravam de bailar. Mas um dos pirilampos mais pequenino não queria sair do seu ninho na árvore. Apesar de todos os tentarem convencer, ele não queria voar. Os seus pais estavam muito preocupados. Não sabiam o que iria ser do seu pequeno pirilampo. Os dias foram passando e o pirilampo continuava sem querer sair da árvore. Até que uma noite, a sua avó foi ter com ele e perguntou o que se passava. "Eu não gosto de voar, avó", respondeu o pirilampo. A avó explicou-lhe que os pirilampos voavam porque era o melhor que sabiam fazer. "Mas a minha luz é muito fraca, avó. Nunca brilhará tanto como a da lua", insistiu o pirilampo. Então, a avó contou-lhe que a lua não brilhava sempre da mesma forma. "O que isso quer dizer, avó?", perguntou o pirilampo. "Quer dizer que há noites em que não se vê a lua, e é por isso que nós, os pirilampos, temos que iluminar o céu." "Isso é verdade, avó?", insistiu o pirilampo. "Claro que sim. Há noites em que a lua está muito grande e outras em que está muito pequenina." A avó contou ao pirilampo que eles, ao contrário, brilhavam sempre com a luz na mesma intensidade. "Por que não vens voar comigo essa noite? Assim perceberás o que te expliquei", convidou a avó. E foi assim que o pirilampo saiu para voar. Já não tinha vergonha.
A sua luz brilhava forte e iluminava o céu. Muito bem. E aí, você sabia que pirilampo e vagalume são o mesmo animal? Então, o pirilampo é um outro nome dado ao vagalume. Então, eles são a mesma espécie, ok? E por que então que o pirilampo estava triste? O que deixou ele triste? Ele tinha vergonha, ele tinha medo, porque a luz dele não ia brilhar tanto quanto a lua. Então ele tinha vergonha e por ter vergonha ele preferia então não voar, ficar lá quietinho dentro de casa e não sair junto com os outros. Então a avó foi conversar com ele. O que ela disse ao pirilampo então? Vocês lembram? Então que eles precisavam todos, sair para iluminar o céu, porque a luz dele não ia brilhar tanto quanto a lua, mas há noites em que a lua não brilha tanto, Então nós temos as noites de lua cheia, que a lua brilha muito, mas aí nós temos as outras fases da lua que ela não brilha tanto, há noites em que a lua quase não aparece, e aí nessas noites principalmente eles precisavam sair para iluminar o céu. Cada um com a sua luz, com a sua intensidade, era importante para ajudar então a iluminar o céu à noite. Às vezes, ficamos tristes por não nos sentirmos seguros para fazer algo que achamos que não somos capazes. Nesses momentos, devemos pensar que o importante é fazermos o melhor que conseguimos e acreditar em nós mesmos. Então lá a avó falou para eles precisavam sair à noite para iluminar o céu porque era o melhor que eles faziam, Era o que de melhor eles sabiam fazer, era ajudar a iluminar o céu à noite, mesmo que ele não se sentisse seguro para isso. Tem momentos, às vezes uma atividade, uma brincadeira, algo que a gente vai fazer, algo que a gente nunca fez, a gente tem medo, se sente inseguro, acha que não vai conseguir fazer, Mas a gente tem que ao menos tentar. E quanto mais a gente tentar, quanto mais vezes a gente fizer aquilo, melhor a gente vai conseguir começar a ser, fazendo alguma coisa diferente. Um exemplo é a leitura. A gente começa, sem saber nada, sem saber as letras, sem saber formar as sílabas, a ler as sílabas. E conforme a gente vai estudando, vai treinando, fazendo atividade, a gente vai aprendendo, e vai evoluindo, vai ficando cada vez melhor. E aí chega uma hora que a gente está lendo tudo, escrevendo, e aí a gente conseguiu por quê? Porque a gente tentou, treinou, se esforçou. A gente não pode lá no começo dizer não, eu não sei, eu não consigo, Seja para o que for. A gente precisa tentar, praticar, se esforçar, que aí sim a gente vai conseguir e vai também começar a se sentir muito mais seguro para fazer outras coisas também. Muito bem, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, a gente conheceu então a história do pirilampo. Então, era um pirilampo que tinha vergonha, ele se sentia inseguro, para sair voar junto com os demais. E aí ele foi vendo, foi percebendo, a avó dele foi mostrando que ele podia sim ser capaz, ele não precisava ter medo, ter vergonha, porque ele era tão bom naquilo quanto todos os outros pirilampos, ok? Muito bem. Então, pessoal, se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, leiam os nossos slides, leiam a história novamente no tempo de vocês ou assistam o nosso vídeo novamente com a contação da história, ok? E depois, não se esqueçam de realizar a atividade lá da plataforma, ok? Muito bem, então, vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!